Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. E nós terminamos o mês de abril, querido, falando um pouquinho sobre aquela parábola que Jesus contou do rico e de Lázaro. E tiramos alguns entendimentos, algumas reflexões, alguns aprendizados importantes dessa parábola. Agora eu gostaria de iniciar uma nova série dentro desse mês de maio, que é a série A Vinda do Reino de Deus, baseado em Lucas capítulo 17, do versículo 20 em diante, e falar um pouquinho sobre esse reino de Deus, a sua manifestação dentro de nós, como ele na verdade é extremamente prático, real, verdadeiro. É possível viver dentro dele, a partir dele, nele, e compartilhar o reino de Deus com as pessoas que estão ao nosso lado. O Senhor Jesus deixou isso claro para nós. Ele vem trazendo, queridos, algumas formas, como a manifestação desse reino aconteceria. E quando nós olhamos para essa verdade, a gente tem como, queridos, trazer justamente no nosso dia a dia esse reino maravilhoso do Senhor, que é um reino de paz, de alegria e de justiça, como Ele mesmo deixou para nós registrado em Sua palavra ali em Romanos. Então, queridos, eu queria que você abrisse seu coração para essa nova série e permitisse que através desses ensinamentos o reino de Deus se manifestasse primeiro dentro de você, como nós vamos aprender, que Ele primeiro está dentro de nós, e que Ele se manifeste também em suas crenças, em seu comportamento, em suas intenções, perspectiva, em suas ações, em tudo aquilo que está à sua volta, para que você possa viver de fato dentro desse reino, queridos, mesmo estando nesse mundo, aonde nós teremos sim aflições, mas vivendo a partir do reino pelo qual Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário para nos trazer, para nos inserir dentro desse reino. Então, queridos, nós temos a oportunidade de viver, é uma questão de decisão realmente, mas a gente tem que conhecer como ele funciona, onde ele está, como que a gente acessa ele. E essa vai ser a nossa proposta dentro dessa série, A Vinda do Reino de Deus, a partir de Lucas capítulo 17, do 20 em diante, versículo 20 em diante. E eu queria começar falando para você como que as pessoas entendem o que é conquista, o que é objetivo, o que é chegar a um objetivo no nosso dia a dia. O nosso dia a dia, queridos, a vida secular, como as pessoas falam por aí, ela é uma vida, é uma forma de entender a vida, é uma cultura, é um aprendizado, é uma filosofia, é uma teoria, é algo que a gente acaba vivendo, trazendo para o nosso dia a dia, para que a gente viva isso. E ela é composta basicamente de conquistas externas, querido. Então as pessoas têm como conquista, como objetivo, como chegada, linha de chegada, quando algum objetivo externo é cumprido. Então tudo aquilo que os meus olhos conseguem ver, aquilo que as minhas mãos conseguem tocar no máximo, aquilo que a minha sensação, os meus 5 sentidos conseguem tocar, isso eu tenho para o meu coração, para a minha vida, como algo real. Então, quando eu penso desse jeito, eu acabo minimizando o tamanho da minha vida, querido, porque a nossa vida é muito maior do que os nossos 5 sentidos podem provar simplesmente. E quando eu fico focado nisso, tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que é eterno, ele começa a desaparecer da minha vida. Eu fico focado apenas naquilo que é material e físico, e dentro desse mundo físico, desse mundo material, eu tento viver e resolver todos os meus problemas e as minhas dificuldades, e simplesmente continuar correndo atrás dos objetivos que esse mundo físico me coloca. Por quê? Porque eu estou sempre como refém daquilo que eu preciso necessariamente ver ou então sentir, e isso não compõe toda a nossa vida. Isso é uma pequena parcela apenas da nossa vida, queridos. Nós não podemos ficar simplesmente presos àquilo que eu estou vendo, àquilo que eu estou sentindo naquele momento, àquilo que as minhas mãos estão tocando, porque mesmo que esteja diante dos meus olhos, seja concreto, aquilo não é o tudo na minha vida, não é o total, é apenas uma aparência. Tem muito mais coisas. Em qualquer área que eu esteja, em qualquer situação que eu esteja vivendo, sempre tem
um leque de coisas que estão acontecendo que fogem justamente a essa parte física e concreta. É que eu preciso ter o meu coração voltado para o mundo espiritual, para que eu possa ter uma resposta mais completa do que está acontecendo e do que eu preciso fazer. Quando eu vivo apenas para este mundo físico, para aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso pegar, a minha visão para a resolução de problemas, a minha visão para conquistas, para objetivos, ela fica extremamente reduzida. E mesmo que eu me proponha correr atrás daquilo que os meus olhos podem ver, né? Aquilo que o mundo tem estabelecido como objetivo para as pessoas, quando eu começo a correr atrás disso, eu vou percebendo que ao longo do caminho os problemas que aparecem não dá para serem resolvidos apenas por aquilo que é concreto, material, físico. Tem muito mais coisas que eu preciso ter dentro de mim, que eu preciso ter acesso para que eu resolva todos os meus problemas e adversidades que surgem em minha vida. No final das contas, mesmo que eu chego ao objetivo final que este mundo tem imposto, né, que é um objetivo normalmente material, que é um objetivo egoísta, que é um objetivo que só visa o meu prazer e exclui as outras pessoas, mesmo que eu chego lá, quando eu chego lá, eu percebo que aquele objetivo ele não me completa, ele está em minhas mãos, ele está acessível aos meus olhos, eu consigo sentir que eu cheguei a algum lugar com os meus 5 sentidos, né, com as minhas sensações físicas, mas eu sinto que isso não é a totalidade que eu preciso, ainda fica um vazio, ainda fica coisas que não foram respondidas, ainda fica justamente coisas que eu acredito que não deveriam ficar pelo meio do caminho. E aí, em vez de eu ficar 100% alegre com a conquista que eu tive, uma conquista que é concreta, uma conquista que é objetiva, que está em minhas mãos, que eu posso sentir, na verdade, querido, eu fico dentro do meu coração com aquele sentimento de que eu fiz algo errado, de que eu perdi algo pelo caminho e de que isso que eu perdi pelo caminho vale mais do que aquela conquista. Tudo isso é o que o inimigo de nossas vidas quer fazer conosco. Ele cria esse mundo que ele é voltado simplesmente ao materialismo, ao egoísmo, ao hedonismo. Ele é simplesmente voltado a essa terra para que a gente fique preso dentro deste mundo material, daquilo que os meus olhos podem ver, minhas mãos podem pegar, mas isso não é o tudo. Nós percebemos que o Senhor Jesus, ele fala aqui em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, sobre uma porção muito maior, que a partir da sua morte e ressurreição está à nossa disposição. Ali está escrito: e, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou está dentro de vós. Queridos, essa passagem é muito importante para nós, porque naquele tempo as pessoas esperavam que esse reino de Deus, o reino do Messias, que eles também esperavam, eles sabiam que um dia chegaria o Messias, porque já estava prometido nos profetas, que eles tinham acesso, eles liam, eles esperavam, mas eles queriam que esse reino fosse visível, assim como era o reino grego que tinha estado sobre eles, assim como o reino do Império Romano que estava naquele momento sobre eles. Então eles queriam essa declaração política, essa declaração civil, essa declaração de liberdade, no sentido de estabelecer um reino visível. Mas o que eles não consideravam e que Jesus veio nos trazer é um reino eterno. Por que, queridos, que esse reino não era visível? Porque ele não era um reino, ele não é um reino como os outros reinos são. Então ele não chegou com uma força militar, simplesmente impondo as suas vontades, como aquele povo gostaria, que fosse estabelecido um reino aonde eles se transformassem nesse império, que naquele caso era o Império Romano, que estava oprimindo a vida deles.
E esse reino que o Senhor Jesus veio nos trazer não é esse reino de opressão, não é esse reino que ele é um império impositivo, ele não é igual a esse reino, aos reinos, ao império humano. Por isso que ele não é visível, porque ele não é igual, ele é um reino diferente. E também ele não é visível porque ele é um reino eterno. Tudo aquilo que é visível um dia vai se acabar. Tudo aquilo que é refém apenas dos meus 5 sentidos, ele vai necessariamente acabar, queridos. Mas esse físico, ele não é tudo, esse material, ele não é tudo. E o Senhor Jesus veio trazer para nós esse contato real com a eternidade a partir dele. Então, ali na cruz do Calvário, quando ele entrega a sua vida por nós, ele nos insere, nos dá a oportunidade de uma vez, entregando a nossa vida para ele, nós acessarmos esse reino, queridos. E esse reino, ele não é visível, mas ele é interno, ele está dentro de cada um de nós e está entre nós. Essa palavra no grego, entos, ele dá justamente essa conotação, tanto de entender que é algo que está dentro de nós, ou seja, está acessível à nossa alma, e a partir da nossa alma ele causa, ele desenvolve todas as mudanças que esse reino nos propõe, nos inserindo e conectando a verdade de pensamento, a verdade de visão, de perspectiva, de sentimento, de crenças, de valores e tudo mais do reino de Deus. Então, a partir de dentro, a partir da nossa alma, e também ele está entre nós, ou seja, ele não é um reino de exclusivamente um povo que está impondo a sua vontade sobre outras pessoas, outros povos, ou está e por causa disso está rebaixando os outros povos a uma condição de servidão. Não, ele está entre nós, querido, que sempre que a igreja está reunida, esse reino ele se manifesta com consolo, com cura, com libertação, com salvação de almas, com realinhamento de relacionamentos, com realinhamento familiar, com novas energias, renovação do ânimo, renovação da força. Então esse reino, através do Espírito Santo, ele se manifesta dessas duas formas. Primeiro, dentro de nós, ou seja, não é um reino que é visível, querido. E isso vai muito de encontro, com o que as pessoas querem, porque nós precisamos vencer essa necessidade de sempre estar de posse daquilo que é visível. Então, se eu posso ver, se eu posso tocar, isso é real. Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, então isso é algo abstrato, é uma teoria, é uma filosofia, é algo que está no mundo das ideias, que é uma coisa virtual, mas não é o real. E justamente esse reino que Jesus veio nos trazer, ele é a realidade primordial, ele é a realidade estrutural da vida. É ele, na verdade, que estrutura todo o universo existente físico. Ele está para além desse universo, querido. E a gente tem que entender que as coisas que são visíveis simplesmente não podem dar todas as respostas que nós queremos. E sim, a gente precisa permitir que esse reino de Deus, através do seu Santo Espírito, se manifeste em nossa vida. Então não adianta a gente ficar procurando que as coisas desse reino estejam nesse mundo físico simplesmente, querido. Não, tudo aquilo que esse mundo físico pode nos dar, ele é limitado, ele tem um tempo de validade e depois ele passa, assim como muitas coisas já passaram, as coisas estão passando agora, isso vai continuar até que o Senhor coloque um ponto final na sua vinda gloriosa. Enquanto isso, ele nos deixou o acesso ao Pai através do reino de Deus, através desse reino que está dentro de nós. E esse reino, querido, que não é visível a olhos nus, aos olhos físicos, ele é totalmente, dá a oportunidade de a gente vivê-lo completamente dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, independente das circunstâncias. Porque aonde nós estivermos, quem nós formos, qual classe nós pertencemos, isso nada importa. Nós podemos ter acesso a esse reino que se manifesta dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, e ele vai mudando justamente
na estrutura mais poderosa, mais profunda do nosso ser. E a partir dessa mudança, nos conectando com Deus, nos conectando com o Eterno e fazendo com que as nossas ações nesse mundo mudam. A forma como nós enxergamos os problemas mudam. A forma como nós enxergamos aquilo que é o objetivo para a nossa vida, o propósito para a nossa vida, aquilo que eu chamo de conquista muda. Tudo a partir desse reino que está se manifestando dentro de nós. É um reino que ele vai de encontro, né? Ele vai contra tudo aquilo que o sistema do mundo tem estabelecido. Então, além de ele não ser visível, ele também está contra aquilo que o sistema do mundo está estabelecendo. O sistema do mundo está indo por uma rota, está indo por um caminho, e ele está indo por um caminho totalmente, queridos, diferente, oposto àquilo que o mundo tem colocado para nós. Por isso, o Senhor Jesus, ele traz essa verdade para nós. E as pessoas daquele tempo esperavam essa manifestação física, porque era somente dessa forma que eles viam a vida. Mas esse é um recorte muito pequeno. O Senhor Jesus nos insere dentro da totalidade da vida, que é o seu reino eterno que ele veio trazer para nós. Queridos, permita que esse reino se manifeste dentro de você. A partir de você entregar sua vida para Cristo Jesus, comece a viver esse reino, procurar buscá-lo, porque o Espírito Santo ele vai inserir você a cada dia dentro desse reino poderoso, e ele vai começar a desenvolver, e você vai ter alguma base para você questionar aquilo que este mundo está oferecendo como verdade, por exemplo, e que essa verdade está trazendo de alguma forma algumas consequências negativas para dentro do seu coração, para a sua vida a médio e longo prazo. Esse reino, ele é um reino eterno, ele sempre vai olhar a médio e longo prazo. É um reino transformador, mas que ele não tem pressa, ele continua se desenvolvendo independente das circunstâncias que vão aparecendo dentro desse mundo físico, e qual seja o rumo que essa vida tome, ele sempre estará poderosamente estabelecido. É esse o reino do Messias que não tem fim, queridos. É esse o reino onde nós temos um rei que ele é eterno e ele não pode ser trocado, ninguém pode ir contra ele, ele não pode ser abalado. Dentro desse reino, você passa pelas piores situações da sua vida, ainda com paz dentro do seu coração, com a estabilidade dentro do seu coração, ainda com esperança, ainda compartilhando amor, ainda compartilhando as verdades que o Senhor traz para a nossa vida. Você encara todas as coisas à sua volta, você não entra em desespero, você não tem o seu interior vendido a uma terra que está sempre buscando tornar a nossa alma como um deserto verdadeiramente. Não, porque nesse reino nós temos acesso à fonte das águas vivas, que é o nosso Senhor Jesus. E ele estando dentro de nós, querido, alguém que tem um reino dentro do seu coração, e ele está em desenvolvimento, ele está tomando lugar cada dia mais, ele está mudando a sua forma de pensar, de falar, a sua forma de ver o mundo, as perspectivas que ele tem da vida. Essa pessoa necessariamente ele está buscando estar também com os seus irmãos, com a sua família, com o corpo de Cristo, porque esse reino também está entre vós. Ou seja, quando a igreja está reunida, quando o corpo de Cristo está reunido, ele se manifesta, e quem tem o reino se desenvolvendo dentro de si, ele procura presencialmente estar próximo das pessoas que também têm o reino desenvolvendo dentro de si, para que através do Espírito Santo essa relação seja então manifestada e curas poderosas aconteçam em nossa vida. Queridos, procure esse reino que o Senhor Jesus veio trazer. Muitos homens tentaram trazer reinos que pareciam naquele momento ser o certo, ser a imposição total, que aquilo para eles seriam realmente o nível mais alto do ser humano. Mas todos os reinos caíram. Agora o único reino que ele ainda persiste, ele vai persistir por toda a eternidade, é este reino que iniciou não com uma vitória de um poderio militar, mas iniciou com uma pessoa, Jesus crucificado ali na cruz do Calvário, aonde todos viam derrota. Ele trouxe para nós a oportunidade de participarmos, de vivermos, nos conectarmos, estarmos dentro desse reino. Então faça uso dele,
faça uso dele, esteja entre os irmãos, entre a sua família, na fé que realmente está buscando esse reino. E você vai perceber que a cada dia, esse mundo ele não vai mais ter força de ação dentro do seu coração. Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.